Olá, amigos! Vocês sabem que no mundo moderno verificamos a hora em média 110 vezes por dia? E agora imaginem como as pessoas viveram por séculos sem esses pequenos mecanismos no pulso ou telas de telefones que constantemente nos dizem que horas são? Bem-vindos a uma incrível jornada pelos modos mais incomuns e engenhosos que nossos antepassados usavam para determinar o tempo. Se você está interessado em como a humanidade se orientava no tempo antes da invenção dos relógios que conhecemos, então rapidamente clique no botão de inscrição e ative as notificações. Assim, você não perderá outras histórias fascinantes sobre como as pessoas resolviam tarefas cotidianas no passado. E agora, vamos mergulhar no mundo das surpreendentes tradições temporais, algumas das quais podem ser úteis na vida moderna se de repente seu telefone descarregar ou seu relógio quebrar. O tempo é um dos conceitos mais misteriosos em nossas vidas. Ele flui de maneira imperceptível, não podemos tocá-lo ou vê-lo, mas o sentimos constantemente. E embora hoje o medimos com precisão de frações de segundo, nem sempre foi assim. Os povos antigos percebiam o tempo de maneira completamente diferente, não como uma sequência linear de minutos e horas, mas como um processo cíclico relacionado aos ritmos naturais. Para eles, o tempo estava ligado ao nascer e pôr do sol, às fases da lua, às estações do ano e aos ciclos agrícolas. E essa percepção formava métodos especiais, às vezes curiosos, de medir o tempo, que vamos examinar hoje. Vejamos como a humanidade aprendeu a sentir e medir essa substância invisível sem a ajuda da tecnologia moderna. A primeira tradição sobre a qual vale a pena falar é a determinação do tempo pelos corpos celestes. Este método é talvez o mais antigo. Até mesmo os habitantes das cavernas notaram a ciclicidade do movimento do Sol e a chegada da escuridão. Os arqueólogos encontram evidências de que há 15 mil anos as pessoas da Era do Gelo já marcavam as fases da Lua, fazendo entalhes em placas de osso. Mas o interessante é que diferentes culturas desenvolveram sistemas surpreendentemente precisos, baseados na posição das estrelas. Por exemplo, os navegadores polinésios podiam determinar a hora da noite com precisão de até meia hora, simplesmente observando a posição de certas constelações em relação ao horizonte. Eles sabiam que a constelação das Pleiades aparece a uma certa altura em uma época específica do ano, e os habitantes do norte usavam a estrela polar e a Ursa Maior como um ponteiro gigante de um relógio celestial. Imaginem a situação. Vocês estão de pé na costa do oceano, ninguém ao redor, apenas o som das ondas e o céu estrelado sobre suas cabeças. E precisamente por essas estrelas, vocês entendem com incrível precisão que horas são e em que direção precisam navegar. Surpreendente? Mas funcionou por séculos. Os antigos maias desenvolveram um calendário astronômico tão preciso que puderam prever eclipses solares com centenas de anos de antecedência. Eles construíram observatórios especiais onde os sacerdotes observavam o movimento das estrelas e planetas. Em certos dias, os raios solares penetravam por estreitas aberturas nas paredes dos templos, iluminando apenas símbolos específicos nas paredes. Assim, era determinada a época exata do ano e a aproximação de datas agrícolas importantes. E no Antigo Egito, existia um instrumento especial, o merkhet. Era um simples bastão com um prumo que permitia ao observador alinhar-se com a estrela polar e rastrear o movimento de outras estrelas para determinar a hora durante a noite. Os astrônomos egípcios compilaram tabelas especiais indicando quais estrelas se elevavam acima do horizonte em determinados momentos do ano e do dia. Esse dispositivo era tão preciso que permitia determinar a hora com um erro de apenas alguns minutos. Certamente, não podemos deixar de mencionar os relógios de sol, um dos instrumentos de medição de tempo mais difundidos na história da humanidade. Desde simples varas fincadas no chão até as mais complexas estruturas arquitetônicas, os relógios de sol evoluíram ao longo de milênios. Na China antiga, existiam os gnomons, postes especiais altos cuja sombra caía sobre uma área marcada. É interessante que os astrônomos chineses
notaram que o comprimento da sombra ao meio-dia muda dependendo da estação, e usaram isso para determinar não apenas a hora do dia, mas também a época do ano. E na antiga cidade romana de Pompeia, os arqueólogos encontraram relógios de sol portáteis, pequenos dispositivos dobráveis que os romanos ricos carregavam consigo. Parece que a ideia de dispositivos vestíveis já existia há 2000 anos. Mas o que fazer se o céu está coberto de nuvens e você precisa saber a hora? Aqui entra em cena a segunda tradição surpreendente, os relógios de água ou clepsidras. Esses dispositivos foram usados no Antigo Egito, Babilônia, Grécia, China e em muitas outras civilizações. O princípio de funcionamento era genialmente simples. A água fluía lentamente de um recipiente para outro através de um pequeno orifício, e nas paredes do recipiente havia marcas para determinar a hora. Mas os designs mais sofisticados apareceram na China. Lá, o engenheiro da corte, Suzong, criou relógios de água com rodas e figuras que se moviam, marcando as horas. De fato, este foi o primeiro cronômetro automatizado do mundo. É interessante que os relógios de água até foram usados nos tribunais da Grécia e Roma antigas. Os discursos dos advogados eram limitados por certa quantidade de água na clepsidra. Daí a expressão "o tempo se esgotou". Se o orador precisasse de mais tempo, pedia ao juiz para parar a água, e as testemunhas que prestavam depoimento dizia-se: "Fale enquanto a água flui". Em alguns templos egípcios, os sacerdotes usavam relógios de água especiais com um corpo de alabastro semi-transparente e iluminação. À noite, esses relógios brilhavam por dentro, permitindo determinar a hora mesmo na escuridão. E vocês sabem qual problema os criadores de relógios de água resolviam no inverno? A água congelava. Por isso, em climas frios, eles adicionavam sal ou outras substâncias que baixavam a temperatura de congelamento. Algumas clepsidras avançadas até tinham um sistema para compensar a mudança na velocidade do fluxo de água em diferentes temperaturas. Uma incrível solução de engenharia para sua época. Na Pérsia, os inventores criaram clepsidras com flutuadores e um sistema de polias que moviam os ponteiros em um mostrador. E o relógio de água mais complexo do mundo foi construído em Damasco no século XIII. Ele mostrava não apenas a hora, mas também as fases da lua, e até incluía um mecanismo automatizado que contava as 5 orações diárias para os muçulmanos. O terceiro método, não menos engenhoso, os relógios de fogo. Na China, Japão e algumas partes da Europa usavam-se velas com marcações. Quando a vela queimava até certa marca, significava que um período específico de tempo havia passado. Mas a versão mais incomum de relógios de fogo foi inventada na Coreia medieval. Lá, eles usavam varas aromáticas especiais que queimavam a uma certa velocidade. Pequenas bolas metálicas em cordões eram fixadas nelas. Quando a vara queimava até o cordão, a bola caía em uma tigela metálica, produzindo um som. Imaginem como seria determinar a hora pelo cheiro e pelo som. Em templos budistas no Japão, este método ainda é usado às vezes durante certas cerimônias. Na China, durante a dinastia Song, criaram relógios de fogo semelhantes a um pequeno fogão. Neles, queimava um pó especial que ardia a uma velocidade constante. As linhas de pó eram dispostas em zigue-zague para economizar espaço, e diferentes seções eram marcadas com aditivos aromáticos especiais. Assim, podia-se não apenas ver, mas também sentir pelo cheiro que horas eram, mesmo acordando no meio da noite. E os mais luxuosos relógios de fogo eram feitos de tipos especiais de madeira ou resinas exóticas que, ao queimar, emitiam um aroma agradável. Imaginem um despertador que não irrita com seu toque, mas acorda você com uma fragrância suave. Particularmente poéticos eram os relógios de fogo com incenso disposto em forma de labirinto. A chama movia-se lentamente por este labirinto, e os monges podiam determinar a hora, sabendo em que parte do padrão o fogo estava. Em algumas casas chinesas, usavam relógios de fogo com tintas especiais que mudavam de cor quando aquecidas. Isso criava um padrão colorido que mudava com o tempo. E no Tibete, para rastrear períodos longos,
Por exemplo, a duração de retiros religiosos usavam varas aromáticas massivas que podiam queimar por várias semanas ou até meses. Os monges sabiam que certa parte de tal vara queimava completamente em um dia, e assim mediam períodos prolongados de tempo. Dessa forma, o tempo literalmente se tornava cheiro, fumaça e luz. A quarta tradição para determinar o tempo é o uso de ampulhetas. Todos nós vimos essas construções simétricas de vidro com areia dentro, mas poucos sabem que nos navios dos marinheiros medievais, as ampulhetas eram o principal instrumento para medir o tempo. E não era usada areia comum, mas casca de ovo triturada ou pó de mármore, que não se compactava com a umidade e se movia à mesma velocidade. A cada 4 horas, um marinheiro especial virava a ampulheta e tocava os sinos, uma forma marítima especial de anunciar a hora. É interessante que manter guarda perto da ampulheta era uma das tarefas mais responsáveis no navio. Em algumas frotas, virar intencionalmente o relógio em um momento inapropriado poderia até ser punido com a morte. Afinal, da precisão na determinação do tempo dependia a determinação da longitude e, consequentemente, a posição do navio no oceano. E vocês sabiam que as ampulhetas foram a única maneira confiável de medir o tempo no mar até o século XVIII? Os relógios mecânicos daquela época eram perturbados pelo balanço e umidade, e a navegação precisa exigia alta precisão. Mas o mais interessante é que diferentes tarefas exigiam diferentes ampulhetas. Para cozinhar ovos, usavam-se de 3 minutos, para sermões na igreja, de 1 hora, e para mudar a guarda no navio, de 4 horas. Em muitos navios, havia até um armário especial onde ampulhetas de diferentes durações eram guardadas. E em algumas universidades europeias, as ampulhetas eram usadas para medir o tempo durante os exames. O professor tinha uma grande ampulheta em sua mesa, e quando a areia acabava, o aluno tinha que encerrar sua resposta, por mais brilhante que fosse sua apresentação. Outro fato curioso: em hospitais medievais, as ampulhetas eram usadas para medir o pulso dos pacientes. O médico contava as batidas do pulso enquanto a areia caía em uma pequena ampulheta. Se fossem contadas muitas ou poucas batidas, isso indicava problemas de saúde. Pode-se dizer que as ampulhetas foram o primeiro instrumento médico para pesquisas cardiológicas. Os marinheiros confiavam tanto neste método que os navegadores calculavam a distância percorrida usando ampulhetas para medir o tempo. A quinta tradição, provavelmente uma das mais poéticas, determinar o tempo por plantas e animais. Em diferentes culturas, as pessoas notaram que algumas plantas abrem e fecham suas flores em certos momentos do dia. O famoso cientista Carl Linnaeus até criou um relógio floral, um canteiro onde as plantas eram plantadas em círculo, de acordo com o momento em que seus botões se abriam. Da manhã à noite, as flores floresciam uma após a outra, como se passassem a tocha do tempo. Linnaeus estudou este tema tão detalhadamente que compilou um cronograma detalhado. A chicória abria às 4 da manhã, a papoula às 5, o serralha às 6, o nenúfar às 7, a calêndula às 9 da manhã e assim por diante ao longo do dia. Algumas plantas, pelo contrário, fechavam-se em uma determinada hora. Por exemplo, a corriola dobrava suas pétalas por volta das 16 horas e o jasmim noturno só abria após o pôr do sol, anunciando a chegada da noite. Interessantemente, este método funcionava mesmo com tempo nublado. As plantas se orientavam não apenas pela luz, mas também por ritmos biológicos internos. Nas áreas rurais da Europa, os agricultores determinavam a hora pelo comportamento dos animais domésticos. Eles sabiam que as vacas geralmente se deitam para descansar por volta das 2 horas da tarde e acordam para o pastoreio vespertino por volta das 16 horas. Os pastores nos Alpes determinavam a hora pelo comportamento de cabras e ovelhas, que em certas horas buscavam abrigo do sol, ou, ao contrário, saíam para áreas abertas. E em algumas aldeias asiáticas, as pessoas não eram acordadas por galos, mas por um certo tipo de inseto noturno que silenciava exatamente antes do amanhecer. Os monges birmaneses aprenderam a determinar a hora noturna
pelo canto de diferentes espécies de pássaros e pelos ciclos de atividade dos macacos. Acontece que diferentes espécies de aves começam a cantar em momentos estritamente definidos antes do amanhecer. Primeiro umas, depois outras, criando uma espécie de sinfonia de despertar pela qual um ouvido experiente poderia determinar quanto tempo restava até o nascer do sol. Na Amazônia, algumas tribos indígenas usam até sapos para orientação temporal. Certas espécies coacham apenas em horários específicos após o pôr do sol. E em algumas partes da África, os nativos determinam a aproximação do meio-dia pelo comportamento dos elefantes, que procuram sombra e se reúnem perto de fontes de água durante as horas mais quentes do dia. Surpreendentemente, na Índia, existiam até despertadores florais. Pessoas que precisavam acordar em certo horário eram aconselhadas a beber uma certa quantidade de água antes de dormir, dependendo de quando precisavam levantar. A precisão de tal método era surpreendente. O corpo acordava exatamente no momento certo. Imaginem como é incrível viver em um mundo onde o tempo pode ser determinado pelo aroma das flores ou pelo canto dos pássaros. Em algumas regiões da Índia, ainda é possível encontrar pessoas que podem dizer que horas são apenas ouvindo os sons da floresta ou observando o comportamento dos animais locais. Tal conexão com a natureza parece quase mágica para um morador urbano moderno. A sexta tradição, métodos musicais e sonoros de medir o tempo. Nas cidades medievais da Europa e do Oriente Médio, trabalhavam tamborileiros ou trompetistas especiais que, em certas horas, executavam melodias especiais, notificando os residentes sobre a hora. Em alguns países muçulmanos, o cronômetro principal eram os chamados dos muezins para a oração, que soavam 5 vezes ao dia dos minaretes. Na Cracóvia medieval, existia uma tradição especial. A cada hora, um trompetista tocava a melodia reginal da torre da igreja de Santa Maria, e a melodia era interrompida no meio. Segundo a lenda, isso aconteceu no século XIII, quando o trompetista foi morto por uma flecha tártara durante uma invasão inimiga. Esta tradição é preservada até hoje, e a melodia Rajnal ressoa sobre Cracóvia a cada hora há mais de 700 anos. E em Veneza, na Praça de São Marcos, existem famosos relógios com figuras móveis que batem as horas. É todo um espetáculo mecânico que atrai turistas de todo o mundo. É interessante que na China existiam relógios de água musicais, nos quais gotas de água caindo colocavam em movimento pequenos martelos, batendo um ritmo melodioso a cada hora. Os chineses acreditavam que o fluxo do tempo deveria ser não apenas preciso, mas também harmonioso. Daí a ideia de combinar a medição do tempo com a música. No Palácio Imperial da dinastia Tang, havia até relógios de água que não apenas mostravam a hora, mas também tocavam diferentes melodias dependendo da hora do dia. As horas matinais eram acompanhadas por motivos vigorosos e energéticos, e as horas vespertinas por outros mais calmos e relaxantes. Em algumas partes da África, ainda são usados tambores falantes para comunicar a hora a aldeias remotas. Diferentes padrões rítmicos significam diferentes momentos do dia, e pessoas longe do assentamento podem determinar a hora aproximada pelo som desses tambores. E em algumas regiões do Tibete, os monges rastreavam o tempo pela duração da leitura de certos mantras. Eles sabiam que a leitura de uma fórmula sagrada específica requeria uma quantidade de tempo estritamente definida. Por exemplo, Om Mani Padme Hum, repetido 108 vezes a uma certa velocidade, levava exatamente 1 hora. Assim, o ritmo da oração tornava-se o ritmo do tempo. Na tradição japonesa, havia maçanetas de madeira especiais, cujos golpes marcavam o início e o fim dos períodos de meditação. Os monges Zen podiam determinar intervalos de tempo com alta precisão baseando-se apenas em seu sentimento interno. Isso era chamado consciência do tempo e era especialmente treinado através de anos de prática espiritual. E na antiga tradição indiana, para intervalos curtos de tempo, usavam o conceito de prana, o tempo necessário para um ciclo respiratório. Por exemplo, alguns exercícios meditativos deveriam ser realizados durante 100 pranas e yogis experientes
podiam medir este tempo sem dispositivos externos. Surpreendentemente, os instrumentos para determinar o tempo simultaneamente estabeleciam o ritmo e o humor de toda a vida da cidade ou comunidade. E, finalmente, a sétima tradição, a mais misteriosa, determinar o tempo usando métodos populares incomuns. Por exemplo, moradores de algumas regiões montanhosas da Suíça podiam determinar a hora medindo o comprimento de sua sombra. Eles usavam seu próprio corpo como uma espécie de ponteiro solar. Os passos de uma pessoa também serviam como medida de tempo. Em algumas culturas, as distâncias não eram medidas em quilômetros, mas no tempo necessário para percorrê-las. A aldeia fica a 2 horas de caminhada daqui. Tal forma de indicar distância era mais prática em áreas montanhosas, onde a velocidade de movimento dependia fortemente do relevo. E em algumas partes da Polinésia, as pessoas mediam o tempo de cozimento. Eles sabiam que se colocassem certo tubérculo em terra quente perto de uma fonte termal, ele cozinharia em exatamente um certo período de tempo. Os polinésios desenvolveram todo um sistema de temporizadores culinários. Diferentes produtos cozinhavam por diferentes tempos, e pelo grau de preparo de certo prato, podia-se entender quanto tempo havia passado. Por exemplo, cozinhar taro em terra quente levava cerca de 1 hora e batata doce cerca de 40 minutos. Assim, o processo de cozinhar alimentos tornava-se simultaneamente uma forma de medir o tempo. Na Europa medieval, existia uma forma de medir o tempo queimando uma corda. A corda era especialmente impregnada para queimar a uma velocidade constante, e nós eram amarrados nela a intervalos iguais. Quando o fogo chegava ao próximo nó, significava que um certo período de tempo havia passado. Esses relógios de corda eram especialmente populares entre os vigias noturnos, que precisavam marcar o tempo no escuro. E em alguns mosteiros, usavam lâmpadas de óleo com marcas especiais nas paredes. Pelo nível do óleo, podia-se determinar quanto tempo havia passado desde que a lâmpada foi acesa. Mas talvez o método mais incomum fosse usado em algumas partes da Índia e África. Lá mediam o tempo necessário para ordenhar uma vaca ou cozinhar arroz. Diziam: vamos nos encontrar depois de 2 ordenhas de vacas, ou voltarei no tempo que leva para cozinhar uma panela de arroz. E o mais surpreendente, todos entendiam perfeitamente de que período de tempo se estava falando. Em algumas tribos africanas, os períodos de tempo eram medidos pelo número de cachimbos fumados. Espere por mim, 2 cachimbos significava cerca de meia hora, o tempo necessário para fumar tranquilamente 2 cachimbos de tabaco. Em algumas tribos amazônicas, existia uma tradição de medir o tempo pela velocidade de secagem de certas folhas ou pela mudança em sua cor. A folha ainda não amarelou, poderia significar que menos de meia hora havia passado. Os aborígenes australianos desenvolveram uma forma de medir o tempo usando varas inseridas em um formigueiro. Eles sabiam que formigas de certo tipo movem a vara uma distância fixa em um certo tempo, e usavam isso para medir períodos de várias horas. E alguns povos nômades da Ásia Central mediam o tempo pela velocidade de movimento de uma caravana de camelos. A distância de uma jornada de um dia era uma unidade padrão de medida, tanto para o espaço quanto para o tempo. Tais métodos parecem estranhos para nós, mas se adaptavam perfeitamente ao ritmo de vida dessas sociedades. Outra forma pouco conhecida, mas surpreendentemente precisa de determinar o tempo, foi usada por marinheiros na Micronésia. Eles colocavam um pequeno coco com um buraco em um grande recipiente com água. A água gradualmente se infiltrava no coco através do buraco, e quando ele ganhava certo peso, afundava. Isso significava que uma quantidade específica de tempo havia passado. Depois disso, o coco era retirado, esvaziado, e o processo começava novamente. A precisão de tal método era suficiente para determinar o momento favorável para a pesca, associado às marés. E em algumas regiões do Himalaia, os monges usavam as chamadas xícaras de chá para medir períodos curtos de tempo, o tempo necessário para beber uma xícara de chá quente sem se queimar e sem pressa, cerca de 5 a 7 minutos. Para períodos mais longos,
usava-se o conceito de tempo de derretimento da manteiga, cerca de 3 horas necessárias para preparar o tradicional chá de manteiga tibetano de leite de iaque. Esses temporizadores cotidianos correspondiam perfeitamente ao estilo de vida medido nos mosteiros de montanha. Quando olhamos para essas tradições surpreendentes, fica claro quão engenhosa foi a humanidade em sua busca para organizar e medir o tempo. Da observação de estrelas a varas aromáticas, de relógios florais a batidas de tambor, cada cultura encontrou suas formas únicas de se orientar no tempo. E o que é particularmente surpreendente, muitos desses métodos não eram menos precisos que os dispositivos digitais modernos. Eles simplesmente se integravam de maneira diferente na vida das pessoas, tornando o tempo não números abstratos em uma tela, mas uma parte viva e tangível da natureza e da cultura. O tempo não era medido em segundos e minutos, mas em ciclos naturais, processos e ritmos, e talvez nisso houvesse uma compreensão profunda da essência do tempo. Não como uma escala linear abstrata, mas como parte integrante da vida e do ser. Alguns psicólogos dizem que a percepção moderna do tempo, como um recurso que escapa constantemente, que precisa ser economizado, gasto e não perdido, nos torna constantemente tensos e ansiosos. Ao contrário de nossos antepassados, que viviam em harmonia com os ciclos naturais, nos tornamos escravos de relógios e calendários. Talvez devêssemos, às vezes, retornar a uma percepção mais natural do tempo? Afinal, quando paramos de olhar constantemente para o relógio e simplesmente nos imergimos no processo, o tempo adquire uma qualidade completamente diferente. Parece se esticar, tornando-se mais preenchido e profundo. E agora uma pergunta para vocês. Se vocês se encontrassem sem relógio e telefone, qual dessas 7 formas de determinar o tempo vocês tentariam dominar primeiro? Ou talvez vocês tenham seu próprio método quando entendem aproximadamente a hora sem olhar para um relógio. Talvez vocês tenham notado que seu corpo sabe por si só quando é hora de acordar, ou que vocês sentem com precisão quando cerca de 1 hora passou? Compartilhem nos comentários seus pensamentos e histórias sobre como vocês se orientam no tempo quando os dispositivos familiares não estão disponíveis. Se o vídeo foi interessante e informativo para vocês, não se esqueçam de curtir e compartilhá-lo com amigos. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo sobre tradições surpreendentes e conhecimentos esquecidos de nossos antepassados. E na próxima vez, contaremos sobre métodos estranhos de navegação que foram usados antes da invenção da bússola e do GPS. Como as pessoas encontravam o caminho para casa quando não tinham nem mapa, nem navegador. Vocês aprenderão sobre isso em nosso próximo episódio. Lembrem-se, o tempo não é medido apenas por relógios, mas também pelos momentos que vivemos. Cuidem do seu tempo e preencham-no com significado. Até a próxima!